Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Entre os vários mistérios presentes na cultura egípcia, é provável que todos os assuntos envolvendo as pirâmides sejam os que mais chamam a atenção das pessoas, não é? Aquelas construções gigantescas, feitas há milhares de anos e que continuam de pé até hoje, são a prova de que os povos que caminharam pelo Egito tinham um certo diferencial, não é? Da mesma forma, existem mistérios muito mais antigos que ocorreram antes das construções egípcias. Você sabe como o mundo e o universo foram criados na visão deles? O que é que existia antes de tudo? Assim como outras histórias envolvendo a criação, os egípcios possuem muitas versões de como tudo começou. Embora contem com aspectos diferentes, todas falam que a natureza, a vida e a sociedade se desenvolveram a partir dos deuses, logo no início, em uma época anterior aos faraós. O motivo para haver mais de uma história está diretamente ligado com os grupos de sacerdotes das principais cidades do Egito Antigo. Como eles tinham interesse em colocar em destaque seus próprios deuses por toda a sociedade, alguns se tornaram bem mais populares que outros, ao mesmo tempo em que as histórias de certos deuses acabaram se fundindo com os mitos de outras divindades. Tudo isso é chamado de cosmogonia egípcia, isto é, o modelo de origem do universo de acordo com os povos egípcios. Essas crenças sempre convergem em um ponto inicial em comum. O mundo teria surgido de um mar infinito e sem nenhuma vida, em uma época extremamente longínqua, que ficou conhecida como Zep-Tep. Há mais de 10 mil anos antes de Cristo, havia um gigantesco oceano batizado de Num, de onde teria emergido o primeiro deus, Atum. Antes disso acontecer, o que existia era apenas uma espécie de vazio do tempo e espaço, onde entidades eram capazes de se mover entre realidades e criar as condições para que almas pudessem experimentar sensações. Neste espaço inimaginável, a antimatéria e a matéria se juntavam para criar novas realidades. Um espaço para o despertar e para o esquecimento. Trazendo para o português, Zep-Tep pode ser entendido como o primeiro momento ou a primeira ocasião. Durante a criação do universo, os deuses chegaram à Terra e criaram vários reinos, todos com base em um único princípio: a justiça. Os faraós só tiveram direito de governar por aqui quando os deuses foram morar no céu. Mas quem exatamente fez parte dessa construção? Quais os deuses envolvidos nos primórdios do universo? Para que você entenda isso, eu vou começar falando sobre o primeiro entre os mais famosos mitos da civilização egípcia. Ele tem origem em Heliópolis, uma antiga cidade próxima do Cairo, e que foi descrito diretamente no Livro dos Mortos. Trata-se de uma coletânea de rolos de papiro datados do primeiro e segundo milênio antes de Cristo, com uma série de escritos do Egito Antigo que vão desde orações e hinos a fórmulas mágicas e feitiços. Seu conteúdo diz que o deus Atum criou a si mesmo diretamente do oceano Num, ao proferir o próprio nome com uma grande força de vontade. A forma com que ele surgiu varia de mito para mito, mas o fato é que assim que nasceu, levou ordem ao céu e à terra. Conforme está detalhado nos textos das pirâmides, que são os escritos funerários egípcios mais antigos que se tem notícia, datados do terceiro milênio antes de Cristo, o deus saiu do oceano como um pássaro mítico, semelhante a uma fênix, e voou até Heliópolis. Durante o amanhecer, ele pousou no monte Bem-Bem e fez um ninho de ramos aromáticos e de especiarias, antes de, surpreendentemente, ser consumido pelo fogo.
No entanto, assim como a fênix, Atum voltou à vida e criou duas divindades como seus descendentes: Shu, a deusa do ar, e Tefnut, o deus da umidade. Os dois foram responsáveis por separar as águas do céu e representarem a vida, a justiça e os princípios universais da existência humana. Há que compare esse início do mito egípcio com uma passagem muito conhecida pela comunidade cristã. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Sem forma e vazia, com trevas e águas, uma semelhança que não é fácil de explicar, ainda mais se levarmos em consideração que a história egípcia é milhares de anos mais velha que o Antigo Testamento. Ainda assim, parece que os povos de milhares de anos concordam que o início dos tempos foi um pouco agitado. O fato é que a mitologia de Heliópolis continuou abordando a criação de novos seres. Dessa vez, Shu e Tefnut foram responsáveis por criar outras duas divindades: Nut, a deusa do céu, e Geb, o deus da terra. Assim que as águas do princípio recuaram e Geb apareceu como um monte, Atum pôde descansar. Vale dizer que durante o período dinástico, o deus advindo do mar tornou-se conhecido como o deus Sol Ré, para lembrar a estrela durante seu primeiro nascer. Posteriormente, da junção de Nut e Geb, 4 novos descendentes surgiram, completando a chamada Enéade, o grupo com 9 divindades que apareceu na mesma época que Atum. Foram eles Osíris, o deus do julgamento, da vegetação e do além; Set, o deus do caos, dos desertos e das tempestades; Néftis, a deusa do pôr do sol e dos túmulos; e Ísis, a deusa da maternidade e fertilidade. Fora a Enéade de Heliópolis, a civilização egípcia tinha ainda a mitologia da cidade de Hermópolis, em que o grupo de 9 divindades foi substituído por um grupo de 8 deuses conhecidos como Ogdoade. Ao contrário do mito anterior, este segundo fala sobre 4 pares de deuses e deusas que representam características distintas de tudo o que existia antes da criação do universo. Bom, talvez o mais inusitado nessa versão sejam as formas das divindades. Como o mito fala que eles habitavam as águas primitivas, criaturas aquáticas foram escolhidas para suas representações. Enquanto os deuses foram retratados como sapos, as deusas foram vistas como cobras. Hu e Hauhet eram representações do infinito. Amon e Amonet representavam a natureza oculta em contraste com o mundo dos vivos. Nun e Naunet eram a própria água primordial. E Kuk e Kaukek retratavam a escuridão. Agora, voltando um pouco para a história do deus Atum. Os egípcios fizeram questão de complementar o mito para explicar a criação de outros componentes do Egito Antigo. É dito que o olho do deus Sol, Ré, se separou da divindade e não voltou mais. Para trazê-lo de volta, os deuses Shu e Tefnut ficaram responsáveis pela missão. Porém, o olho resistiu e lutou contra eles. Foi nesse momento, durante o derramamento das lágrimas do olho, que os humanos nasceram e passaram a coexistir com seres divinos. O mito de Heliópolis acabou coexistindo com o mito de outro local, o da antiga cidade de Mênfis. Só que essa história tem alguns acontecimentos anteriores ao surgimento do deus Atum. A versão de Mênfis tinha como foco a divindade Ptah, o deus patrono dos artesãos. Aqui a ideia era que ele se parecesse com um artesão que tem a capacidade de imaginar um produto finalizado e que ainda consegue encontrar e moldar matérias-primas para construí-lo.
O Deus Ptah não teria criado o mundo inicialmente da forma física, mas sim intelectualmente, através da mente e da palavra de Deus. Quando ele usou a própria língua para nomear as ideias que estavam em seu coração, os deuses e toda a matéria foram criados. Assim, há convergência entre as versões, já que essa última se encontra diretamente com a história das águas primordiais, de onde Atum surgiu. Já na cidade de Tebas, a narrativa da criação opta por um caminho ainda mais diferente. Embora use alguns elementos do mito de Hermópolis para a civilização tebana, o deus Amon não era um simples membro do grupo Ogdode. Na verdade, ele seria a força oculta que está por trás de tudo no universo. É como se houvesse uma junção de todas as ideias de criação na personalidade de Amon, fazendo com que ele transcendesse o céu e até mesmo o ponto mais profundo do submundo. Há uma versão que diz que foi graças às ações de Amon que a calmaria das águas primitivas foi quebrada. Com isso, tanto a Enéade quanto a Ogdode puderam existir. Ao mesmo tempo em que ele estava separado de todo mundo, sua essência estava presente nos outros deuses, indicando que ele seria a fonte de toda a criação e que tudo não passava de um aspecto de sua natureza. O comum a todos é que a partida dos deuses do nosso mundo teria acontecido depois de uma rebelião das divindades e dos humanos contra o deus Sol. Depois de se cansar de todos os problemas, ele foi embora para os céus, com os outros deuses se prendendo em sua barriga e se transformando em estrelas. Essa, meu caro, foi a criação do mundo segundo os mitos egípcios. Se você quer conhecer mais assuntos como esse, me conte nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!